Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Salvador e para quem não me conhece eu sou arquiteta e a gente está no segundo episódio da série Decorando a Varanda que a gente começou no último vídeo. Se você ainda não assistiu, dá um clique aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse aparador. Quem assistiu o último vídeo que foi do deck, viu que lá no fundo, atrás do deck, tinha um caixote. E até o pessoal comentou, vai ser muito legal se você invernizar ele, também vai ficar mais bonito e tal. Mas eu resolvi desmontar ele inteiro, porque como ele é um caixote bem grande, então dá pra você aproveitar a palha de caixote pra fazer esse aparador. E ainda sobrou mais algumas madeiras, mas alguma parte das madeiras estavam podres e tal. Vocês vão ver isso no decorrer do vídeo. E eu nomeei esse aparador como aparador MASP, por ele ter esse conceito estrutural parecido com o do MASP em São Paulo, que é esse pórtico que vai por cima dos dois lados, nas duas extremidades do aparador. Espero muito que vocês gostem, fiz muito carinho. E é isso aí, continua acompanhando o tutorial. Um beijo! Meu caixote estava desse jeito. Tinha alguns pedaços que estavam podres pela umidade que ficou na madeira durante muito tempo. Muitas marcas de pregos e parafusos também. Então não deu para aproveitar tudo. Principalmente essas madeiras da lateral, elas eram muito fininhas, tipo uma caixeta. Então eu preferi jogar toda essa parte que revestia a lateral, jogar tudo fora. Então comecei a desmontar todo o meu caixote e aí com a ajuda de um formão e um martelo eu fui desprendendo todas as madeiras de forma com que eu conseguisse aproveitar tudo. E também soltando toda essa parte da lateral. Tinha muitos grampos, daqueles grampos compridos. E aí desmontei toda essa parte de cima. E a madeira que segura embaixo eu mantive, não tirei. Então ficou desse jeito parecendo um pallet. Como as laterais das tábuas de baixo estavam um pouco danificadas, eu serrei 2 centímetros de cada lado para descartar essa parte ruim. Também serrei a estrutura ao meio, onde eu vou usar uma parte para a parte de baixo do aparador e o restante para a parte de cima. Lembrando que apesar de eu usar a serra mármore para cortar madeira, eu uso um disco apropriado, é um disco novo, muitas pessoas ainda não conhecem, mas é um disco seguro, onde ele não dá coice e ele não queima a madeira também. Eu vou deixar mais informações na descrição se vocês quiserem se informar mais. E aí para terminar de cortar o pé do aparador eu usei uma serra manual, que é uma opção boa também se você não tem alguma outra serra de alimentação elétrica. Você pode usar uma serra manual, apesar de que você vai demorar bem mais para fazer o seu serviço. Agora, para vocês entenderem como que vamos fazer o projetinho, temos aqui as duas bases que tem 60 por 35 e deixei elas numa altura de aproximadamente 53 a 54 centímetros de distância. Depois então as 4 laterais que tem 4 centímetros de largura e 55 de altura. E a parte de cima que tem 35 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura. E aí tudo parafusado vai ficar desse jeito. Comecei primeiro parafusando as laterais na parte de baixo. Então eu parafusei o parafuso no início da madeira e depois eu terminei de parafusar na madeira lá de baixo na base. E aí eu fiz isso daí nos 4 cantos inferiores do aparador. Depois de parafusar as 4 partes de baixo, aí parafusei as 2 madeiras de cima. Essas 2 madeiras elas não têm função estrutural, mas é para dar aquela sensação de pórtico, aquela característica que a gente vê no MASP, né? E aí depois virei de lado e fixei essa parte de cima. Usei 3 parafusos nessa lateral. Pronto, agora que a estrutura está pronta, é preciso lixar tudo bem lixadinho. Então eu usei uma lixadeira elétrica rota orbital com uma lixa 60 e fiz todo o acabamento do aparador.
assistir esse vídeo, dá um like aqui porque isso ajuda no crescimento do canal, se inscreve também, e se você quiser acompanhar os próximos vídeos dessa série de Decorando a Varanda, é só se inscrever para você receber as notificações dos vídeos novos. Para tampar os buracos que ficam aparentes na madeira, eu fiz uma misturinha com cola branca e o próprio pó de madeira, que eu já tinha até aqui em casa, mas esse pó que quando você começa a serrar, começa a lixar, você junta esse pó e mistura com essa cola branca. E aí vira uma massinha, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí depois é só passar nos buraquinhos e esperar secar. E aí depois de tudo seco, eu dei uma lixadinha e aí é a hora de pintar. Resolvi fazer uma pintura geométrica no meu aparador. Então eu peguei a fita crepe e demarquei a parte que eu queria pintar de turquesa, que era uma tinta que eu já tinha aqui, então eu usei tudo que eu já tinha em casa, então aproveitei tudo. Então, para fazer as marcações, tanto na parte de cima como na parte de baixo, eu deixei uma distância de 10 centímetros para a coluna lateral do aparador de um lado e deixei 6 centímetros do outro lado. Ah, e eu também protegi todas as partes que eu não queria sujar com a primeira cor de tinta. Para pintar esse aparador eu usei um esmalte à base de água, na cor azul Tahiti. E aí com a ajuda de um rolinho eu pintei toda essa parte menor da minha marcação. E depois usei um pincelzinho que eu tinha aqui em casa para fazer os retoques nas partes menorzinhas, nas junções pequenininhas. Ah, e eu fiz também a mesma pintura na parte de baixo do aparador. Aí eu esperei secar um pouquinho, tirei a fita crepe e coloquei de novo a fita crepe pra dentro do lado turquesa e passei um verniz que eu já tinha aqui em casa, o mesmo verniz que eu passei no deck, que é da cor embuia, e passei com a ajuda de uma esponjinha em todo o restante. E aí depois, antes mesmo de secar, tira a fita crepe e aí você vê se precisa dar um retoquinho em algum ponto. Foi o que eu fiz. E aí depois é só deixar secar 12 horas para ter uma secagem completa e aí tá pronto. E aí galera, gostou? Antes de desligar o vídeo, assiste meus 2 últimos vídeos também, que eles estão aqui do lado, são vídeos bem legais. E se você fizer alguma coisa parecida aí na sua casa, posta nas redes sociais com a hashtag ReSalvadorInspira pra eu dar uma olhada lá. Aqui também estão todas as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, fique à vontade. E é isso daí, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!